Bom dia, Deus abençoe a todos. Coloque as mãos no coração, com os olhos fechados, vamos falar com o Senhor. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado por estar aqui, obrigado por mais esse dia, por essa oportunidade de poder estar aqui, na Tua presença, nesse ambiente de fé, de ter acordado, Senhor, nessa sexta-feira, em vida, saudável, com autonomia, para fazer tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo que ainda iremos fazer ao decorrer desse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado por conservar em nós a fé, esse espírito, esse entendimento que temos recebido todos os dias, por intermédio das orações, dos programas, dos cultos e de todo tipo de comprometimento que cada um tem assumido com o Senhor. Obrigado, Senhor, que esse espírito, que essa força, que esse compromisso, ele possa crescer a cada dia, assim como nessa reunião. Entramos aqui, iniciamos essa reunião de uma forma que possamos terminá-la, meu Pai, maduros, crescidos, mais fortes, renovados, cheios do Espírito Santo e prontos para poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Pois sabemos que o Senhor tem 10 vezes mais, meu Pai, para todo aquele que crê na Tua palavra e em cada direção que o Senhor tem dado a nós do Ministério Mudança de Vida. Eu peço a unção que cura, a unção que liberta, a unção que transforma sobre essa reunião, pois escrito está que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, libertos, curados, restaurados e transformados. E eu peço, Senhor, essa unção de cura, meu Deus, para essas pessoas que oram e buscam, meu Deus, estão aqui ou estão online, pedindo, meu Pai, meu Deus, essa unção de cura para a sua vida, para a sua casa, para um familiar, para um ente querido. Eu oro e eu peço a Deus, em nome de Jesus, que essa unção possa alcançar essa pessoa onde ela estiver. Meu Pai, esteja ela aqui, esteja ela em casa ou em um leito de hospital, Senhor. Eu peço que essa unção possa alcançar, levantando essa pessoa. Assim como nós vemos, meu Pai, a Tua palavra e o próprio Senhor Jesus, quando passou pela terra, que pelos lugares que passava, a sombra, a palavra, a oração, o toque, as ordens que dava, as direções que eram dadas, os enfermos eram curados, as pessoas doentes eram saradas, até mesmo aqueles que estavam mortos ressuscitaram por intermédio da Tua palavra. Senhor, e aqui está, meu Deus, aqui estamos nós nesta manhã, buscando, invocando, meu Deus, e necessitando, Senhor, da Tua palavra. E eu peço, meu Deus, que é por ela, pela Tua palavra, pela Tua direção, pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, meu Deus, que pessoas sejam curadas, libertas, transformadas nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu peço o Teu poder, eu entrego essa reunião nas Tuas mãos, meu Deus, porque não faz sentido, Senhor, eu estar aqui, meu Pai, nós estarmos aqui reunidos, se o Senhor não estiver presente. Eu entrego nas Tuas mãos, peço que o Senhor conduza, que o Senhor dirija e que todos nós possamos sair daqui ricamente recompensados, honrados e abençoados em nome de Jesus. Amém. Sente-se por gentileza. Eu espero que todos tenham adquirido esse hábito, um hábito de fé, uma prática de fazer essas declarações sobre a sua vida, sobre o seu ano, sobre toda a negociação que você estiver fazendo
seja profissional, seja pessoal, seja familiar. 2022 será um ano incomparável. Será um ano incomparável. Hoje nós vemos muito isso, pessoas se automotivando porque entenderam a importância disso na sua vida, no seu trabalho, e muitas coisas nós conseguimos ver algo muito positivo nisso. Mas se não estivermos envolvidos e comprometidos com aquilo que é mais importante, que é a palavra, que é essa essência, que é essa verdade que nós temos recebido todos os dias, de nada vale estar motivado, de nada vale ter um propósito, de nada vale você projetar, ter ideias, ser bom em alguma coisa, se Deus não estiver presente. Se Deus não for o centro de tudo. Nós estamos ouvindo, ultimamente, praticamente faz 15 dias, que Deus vem seguindo numa direção, e essa direção ela tem sido literalmente, repete assim comigo, libertadora. E é tão interessante que a expressão que nós ouvimos não é de uma, mas é geral, de pessoas que estão sendo libertas de coisas que nem sabiam, e de situações que talvez estava ali escravizando ela há um bom tempo, e a expressão de algumas, eu estava orando, fazendo, me comprometida com Deus, com a palavra, mas não tinha noção que várias raposinhas e várias portas estavam abertas na minha vida e eu não tinha noção. E a expressão que algumas usaram, uma coisa muito bacana, e é importante você pensar sobre isso. A expressão que elas usaram assim, pastor, eu estou abençoado. Eu não tenho assim o que dizer, eu sei que são situações que precisam ser tratadas, que precisam ser ajustadas, mas eu estou sendo abençoado. Você parou para analisar se todas essas situações já estivessem fechadas? Se essa pessoa entende e consegue ver o poder de Deus na vida dela e o quanto ela está abençoada, o quanto mais ela não estaria vivendo? Você consegue entender isso? O quanto mais estaria muito mais longe. E é por isso que é importante todos nós, porque essa palavra ela não corta só para você que está aí quando ela vem, ela corta para o pregador, para quem está aqui. O quanto antes você tomar as decisões certas e se posicionar da maneira que você deve se posicionar, o quanto antes você vai estancar aquela sangria, aquele sangue, aquilo que está ali jorrando, e você vai, de uma certa forma, conservar tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Eu até anotei aqui, ó. Repete assim comigo, ó. Pessoas travadas são fracas. Sustentar coisas ocultas ou guardá-las não simboliza força. Sustentar coisas ocultas ou guardá-las não simboliza força. Eu sou uma pessoa forte. Já ouviu essa expressão? Eu sou uma pessoa forte. Mas eu sou uma pessoa forte oprimida, triste, magoada, chateada. Eu sou uma pessoa que tem ali muitas coisas ocultas, guardadas e reservadas que me atormenta. Será que eu sou uma pessoa forte? Você está conseguindo entender ou não? Não vai naquela ideologia de filmes ou de cinema que se vende por aí, porque não precisa ser muito inteligente. Um leigo sabe que tudo aquilo são histórias. Até mesmo aqueles filmes que dizem que são histórias reais, tem muita ficção ali. Tem muita coisa ali acrescentada que não procede ali, que não é autêntica como se está dizendo. Então, é uma realidade que você tem que analisar. Porque
a quantidade de situações e de pessoas que estão sendo libertas de doenças e de problemas, de coisas que estão sendo confessadas e atitudes que estão sendo tomadas, é uma coisa absurda. E aí a gente consegue entender muita coisa quando a Bíblia diz lá que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? E por que estar doente? Por que a dor? Por que a enfermidade? Por que o problema? Por que essa situação? O porquê disso? O porquê isso ainda tem escravizado, o porquê isso ainda tem atormentado pessoas. É aquilo que a bispa ainda falava no domingo, eu não sei se você ouviu, estava no culto de domingo, espero que todos estavam nesse culto, quem não esteve, recomendo assistir. Mas ela falou no culto que, e é uma coisa importante que às vezes a gente para analisar, às vezes tenta, com muito conflito, tudo é espiritual. Quando você fala assim, tudo é espiritual, você não fica pensando, não te dá isso, você consegue entender o que eu estou dizendo? Você fala, tudo é espiritual, mas tudo é espiritual? Tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Não, mas o senhor não está entendendo, aquilo que eu estou fazendo lá, não, essa situação aqui, aquele compromisso, não, aquele trabalho, aquela pessoa, aquele projeto, aquela coisa, não, tudo é espiritual. Você tem que ter essa visão, você tem que dar importância a isso, porque quando você analisa tudo é espiritual, como que você se comporta diante daquilo? Você não tem uma outra atitude? Você não tem um outro comportamento? Tem ou não tem? Você não toma uma atitude diferente em cima daquilo? É como a bispa falava ainda no programa, eu não me recordo se foi no programa de quinta-feira passada ou sexta passada, não essa, quinta-feira retrasada, melhor dizendo. Ela usava a expressão do vento, não sei se você ouviu esse programa, que você consegue sentir a presença do vento, mas você consegue ver ele? Você consegue ver? O mundo espiritual é assim. O mundo espiritual é assim. Quantas vezes você tem ali aquela sensação, aquela presença de uma força ali, até aquela opressão. E quando muitos têm essa presença e conseguem identificar qual é a atitude que você tem tido, qual é o comportamento que você tem tido? Você é aquele tipo de pessoa que faz aquela análise e faz aquela leitura de você para entender o que está acontecendo naquele momento? Ou você já vai lá, não, está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Ok, você tem que agir assim mesmo. Você tem que repreender, você tem que determinar, você tem que ordenar que aquela situação saia. Mas se você tem a consciência de coisas dentro de você, entenda que a maior ponta está dentro. Você está conseguindo entender? Quem aqui já ficou engasgado? Já ficou engasgado? É uma coisa maravilhosa, não é? Não é? Você quer falar, não é? Enrosca, e aí quem está do seu lado fica ali naquela retaguarda, não sabe se vai lá acudir, ou se você vai conseguir se recompor sozinho, é ou não é? A pessoa está ali, fica assim, olha, eu estou olhando, vamos ver, levanta a mão, dá um pulinho, bebe água, não acudiu, bate nas costas, vai, toma uma atitude aí. Quem está do lado fica nessa expectativa ali, naquela defensiva, né? Quando é criança, não tem como. A atitude e a reação do pai ou da mãe ou quem está próximo é imediata. É ou não é? É imediata. Mas um adulto, qual que é a sensação que você tem? Ele já sabe como fazer. Ele já sabe. Está aqui, levanta a mão, ou dá um pulo, ou bebe água. Viu que ali não tem, ele vai pedir ajuda. Mas você vê como que é uma coisa que trava a pessoa. Se ela não consegue respirar, ela vai perdendo força e ela vai ficando o quê? Fraca. Porque ela não tomou nenhuma atitude para
para mudar aquilo. Não, e às vezes a atitude que eu estou dizendo não é que ela não queira, não é que ela não quer mudar aquilo. É que às vezes ela mesmo não sabe como fazer aquilo. E muitas pessoas ainda não entenderam que o mundo espiritual ele é real e ele tem muita força sobre a vida de pessoas que têm ignorado isso. Você está conseguindo entender? O mundo espiritual ele tem muita força. E o diabo, eu costumo usar essa expressão, ele é especialista, ele é um profissional. Ele sabe muito bem trabalhar na vida de pessoas. E sabe qual pessoa o diabo mais gosta? É na vida daqueles que julgam ser os espertalhões. Sabe aqueles que dizem assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei do que eu estou fazendo. E são essas pessoas que o diabo consegue ali criar situações, iludir e enfraquecê-las. E são pessoas que externamente, aparentemente são fortes, mas internamente são o quê? Fracas. Literalmente. Internamente são fracas. Nós vamos ler aqui, a história. Ainda nós falávamos sobre isso na segunda-feira. O bispo Fernando leu isso na segunda-feira. Nós vemos Saul. Saul, externamente, quem que era Saul? O rei de Israel, um homem de boa aparência, de boa presença, forte, e que tinha uma belíssima de uma imagem. É ou não é? Esse era o rei. Mas internamente, quem era Saul? Era tudo isso? Nada disso. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 14, do 1 ao 22, na versão NVT. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro, venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Olha que coisa interessante isso aqui. Eu vou parar um pouco aqui. Vocês lembram lá da atitude de Abraão, quando Abraão pegou Isaque e foi levar ao sacrifício no Monte Moriá? Lembra dessa passagem? Abraão contou para Sara o que ele ia fazer? Por quê? Não está na mesma fé. Não via o mesmo espírito. Não tinha a mesma força. E ele tomou uma atitude, uma decisão que ele sabia, a convicção que ele tinha em Deus, que aquilo deveria ser feito. Era uma situação que não havia, naquele momento, a necessidade de consultar ela, ou de pedir a opinião dela. Era algo que Deus, 600 homens, entre eles estava Aias, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve que passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Miquimás, e o outro ao sul, de frente para Gibeá. Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará. Olha que coisa interessante isso aqui. Quando ele estava dizendo aqueles incircuncisos, ele estava dizendo aqueles ímpios, aqueles que não temem a Deus, aqueles que não têm a presença de Deus. E quando ele diz assim, o Senhor nos ajudará, é só você lembrar daquela outra passagem lá de Josué, dizendo assim, repete assim comigo, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos colocará na terra. Lembra dessa passagem?
Pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será o sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Olha que coisa interessante. Você vê que quando uma pessoa, ela realmente conhece e sabe quem é Deus, repete assim comigo, ninguém para essa pessoa. Ninguém para ela. Porque ela é guiada, conduzida por Deus. Nós vemos aqui a atitude de Jonatas, que se levantou e que se posicionou quando ninguém quis se posicionar. Se colocou em uma condição e na posição quando ninguém quis se colocar. Naquela época, você vê que Saul estava com 600 homens acampados, posso dizer, parados, com medo. E você vê que é uma coisa tão interessante, que todas as vezes que você espera para tomar decisões e para fazer coisas, repete assim comigo, sempre se levanta alguém e sai na frente. E qual que é a sensação que você tem? Qual que é a sensação que você tem? Perdi tempo. É ou não é? Poderia ter feito antes. Poderia ter saído. Poderia ter tomado atitude, ter tomado ousadia. Eu sempre falo isso, que toda vez que eu falo de assunto dessa natureza, eu lembro disso. Eu lembro do meu finado sogro, e uma vez ele conversou comigo, há muitos anos, antes dele falecer, e ele me mostrou aonde ele morava, né? E eu estava com ele na calçada, ele falou, tá vendo isso aqui, ó? Esse terreno aqui, esse, aquilo ali, aquilo aqui. Na época, foi me oferecido, eu tinha condições de comprar por mixaria. E eu conseguia pagar, e eu não investi nisso, no tempo que eu tinha que investir. Se passaram anos, isso aqui hoje vale isso aqui, tudo isso, e tudo poderia ser meu. E tem muitas pessoas assim, que não se posicionam e não agem no tempo que tem que agir, não tomam a atitude e a decisão no tempo que tem que tomar, na dependência de Deus. Mas você vê que muitas pessoas são iguais a muitos carnais e pessoas que se precipitaram na Bíblia o tempo todo. Você vê que as pessoas não se levantam em oração, não se posicionam em oração, não tomam decisões no coração, não rompem com coisas dentro de si, não ali rompem com situações que estão travando dentro dela mesma, mas nós vemos o tempo todo pessoas reagindo a assalto, é ou não é? Pessoas reagindo a assalto, pessoas aí pagando uma de fortão e encarando, brigando, rolando na lama, dando tapa, levando tapa, dando burdoada, eu bato, eu asso, eu frito, eu faço, aconteço. É esse tipo de pessoa que Deus quer? Porque era esse tipo de pessoa que era tão forte, tão preparada e tão qualificada que estava debaixo da romanceira, sentado, esperando o não sei o quê, para tomar uma atitude. Enquanto aquele que talvez não tinha ali aquela expressividade de força, ou talvez de sabedoria ou de habilidade de guerra,
um menino praticamente, se levantou e se posicionou. Nós vemos ali, né, ele atravessando um penhasco, e olha que coisa interessante, né? Alguém segue um covarde? Alguém segue um covarde? Quando a pessoa está seguindo alguém, vê que aquela pessoa é mais fraca do que ela, o que ela faz? Você é doido, isso não é influência para mim não. É ou não é? Isso não é influência para mim não. Quando ele perguntou para o escudeiro, disse, olha, o que você acha? Devemos atravessar? Eu vou com você. Eu quero estar com você. Você está conseguindo entender? Eu vou com você, seja o que você disser. Eu vou com você. E a atitude dele, isso é uma coisa que marca. É uma coisa que impacta. E você vê que ele estava tão convicto, existia uma certeza tão grande dentro dele, que ele não precisou fazer força para convencer pessoas, para convencer aquela pessoa a segui-lo. E eu vejo que é tão glorioso isso aqui, que a mesma força que ele teve aqui, ele poderia ali, de uma certa forma, influenciar o exército que estava lá parado. Mas nós vemos que Deus tem várias maneiras de trabalhar. E Deus não queria que aquele exército que estava lá vencesse aquela batalha. Deus queria que ele vencesse aquilo. Você está conseguindo entender? Que ele marcasse aquilo, que ele emplacasse aquilo. Porque ele marcou por intermédio da presença de Deus e se tornou um homem forte, corajoso, determinado e rompeu com aquilo que precisava romper. Mas é isso, volta lá no início que eu disse aqui para você, ó. Sustentar coisas ocultas ou guardá-las não simboliza força. Não simboliza força. E é uma coisa que todos nós devemos estar atentos. Porque o tempo todo a vida, as coisas exigem de mim e de você uma segurança. E qual é essa segurança? Essa segurança não é a sua formação acadêmica, não é o seu salário, não é a sua conta bancária, não é quem você se tornou como pai, como mãe, ou quem você se tornou para as pessoas, não, longe disso. Porque tudo isso é perecível. Tudo isso é perecível. Mas sim, aquilo quem você é. Sabe quem você é? De joelhos na beirada da cama? Sabe, aquela pessoa que você é, de joelhos na beirada da cama? Quem você é no privado? Aquela pessoa segura em Deus? Não aquela pessoa que está preocupada na frente das pessoas. Não, esquece, isso não vai te fortalecer, isso não agrega nada. E outra coisa, nós temos aprendido, a bispa tem falado muito sobre isso, que nós devemos evangelizar o tempo todo. Se for preciso, a gente fala. Se for preciso, está conseguindo entender? Se for preciso eu falar, eu falo. Eu falo, mas eu tenho que evangelizar o tempo todo. O tempo todo. Como? Com as minhas atitudes, com o meu comportamento, com o meu posicionamento. Eu não posso ser omisso, covarde, medroso. Você vê que por muitos anos eu digo nós, porque eu me coloco nessa parcela e não tenho nenhum receio de falar isso. Mas quantas vezes muitos aqui, ao invés de votar e emitir sua opinião política, não fez questão de votar, justificou ou não fez nem questão de transferir o título eleitoral da onde morava para o local onde ela está residindo, para emitir a sua opinião política, mediante situações. Quantos? E ainda se coloca no direito de reclamar o quê? Você não tem direito de reclamar. Você está conseguindo entender? Você não tem direito de abrir a boca. Você não tem direito de falar nada. Nada. Você não tem direito. Não cabe a você. Não cabe. Você não se colocou na posição, você não se colocou, você não assumiu o seu papel. Você não fez aquilo que deveria ser feito, aquilo que foi concebido, foi dado a você esse direito. E muitos se acovardaram. Não, eu não me acovardei é porque não tem ninguém. Não tem.
Se você não se posicionar, se você não agir, se você não se colocar na condição que Deus espera que você se coloque, espere uma coisa, nada vai ficar do mesmo jeito. Consegue entender? Não vai ficar do mesmo jeito. Alguém vai deixar da cor que quer, alguém vai deixar da cor que quer, do gosto que quer, com o designer que quer, do jeito que quer, e você concordando ou não, não importa. Aquela pessoa se tornou tão forte e poderosa ao ponto de ter autoridade sobre situações e ainda sobre você, se você entrar em questionamento. Consegue entender? Ela se colocou, ela está lá. Ela está lá. É como a Bíblia mesmo fala, a bispa falou sobre isso aqui. Quando o pinheiro não se levanta, quem se levanta? É maravilhosa, né? A sombra do espinheiro, não é? Não é maravilhosa? Não? Não é gloriosa aquela sombra, aquela... Não é? E quantos, por muito tempo, permitiram e viveram assim? E é uma coisa interessante que por mais que os anos passem, por conta de muitas decisões, coisas ainda estouram. Na onde? Na nossa cara. E às vezes a gente não quer, não é? Mas estoura. Por quê? Porque houve permissão, omissão. Você vê que 2020, 2021, foram coisas que estouraram na cara de todos nós. Politicamente dizendo. Está conseguindo entender? Estourou. Estourou. Não houve posicionamento como deveria, não houve atitude como deveria. E quando precisávamos exigir alguma coisa, o que fizeram? E a gente teve que fazer o quê? Ficar quieto. Opa. Não, mas quem são vocês? Quem são vocês? Vocês são aqueles covardes? Pastor, eu não sou covarde, eu sou forte, eu sou ousado. Eu acabei de ler aqui, ó. Sustentar coisas ocultas ou guardá-las não simboliza força. Se está fora, se está dentro desse contexto, não julgue que você é forte. Não, mas o senhor não está entendendo. É porque existem coisas. Não tem essa. Nós vemos a atitude de Jonatas de ter se levantado, ter se colocado nessa condição. Era um homem que estava seguro acerca de si mesmo. E essa é uma realidade que, infelizmente, está contrária em muitas pessoas. Você não vê aquela pessoa segura. Você não vê aquela pessoa ali, tendo ali aquele posicionamento que precisa ter diante de situações de coisas básicas. Coisas básicas. É como a bispa sempre fala, e é uma realidade, né? Aconteceu algo, trata agora. Você está conseguindo entender? Trata agora. Não, pessoa segura é assim. Vamos tratar agora. Não, mas vai machucar, não importa. Eu sou seguro, você é forte, você quer Deus, não quer? Então tá bom, vamos encarar isso agora. Não, mas você não está entendendo, é porque tem situações, é por isso que existe um bando de covarde correndo, se escondendo e fugindo, e não conseguindo ver a realidade do que Deus tem para cada uma delas. Tem muitas pessoas assim, não conseguem ver, não conseguem entender. Um bando de gente alienada a um sistema político, a uma mídia parcial, pessoas sendo levadas como um bando ali, seguindo o mesmo caminho. Não é isso que Deus quer de você. Não é isso. Deus não quer que você simplesmente tenha lá no seu carro um adesivo, um emblema, ou na sua casa está lá reverberando para todos os vizinhos, Cristo, músicas evangélicas, a palavra tal. Não é isso apenas. Deus quer de você atitude, um posicionamento, um comportamento que venha impactar. Você vê que quando Jonatas pergunta para o seu escudeiro, Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos?
Quem sabe o Senhor nos ajudará. Olha só, ele não afirmou nada. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos guerreiros. E olha a resposta do escudeiro. Faça o que lhe parecer melhor. Respondeu o escudeiro, eu o seguirei para onde for. Se ele fosse um covarde, o escudeiro teria seguido ele? Se o escudeiro não tivesse encontrado nele essa força, essa convicção, ele teria ido atrás dele? Claro que não. E você vê que tem gente que não tem força nem para ela, quanto mais para influenciar pessoas. Ela não tem força para ela, quanto mais para influenciar pessoas. E é uma coisa que nós temos aprendido, e você tem que se sentir privilegiado e grato por estar dentro do Ministério Mudando de Vida e ter pessoas como a bispa, como as lideranças que se preocupam com a sua vida espiritual. Que se preocupa com a sua vida espiritual. Você vê que o objetivo do Ministério Mudando de Vida é fazer com que você conheça Deus. Com que você tenha uma vida honrada, abençoada, em todos os sentidos, que você prospere, que você vença, mas não é esse só o objetivo principal, porque não adianta você conquistar apenas. Você tem que estabelecer. E uma pessoa só consegue estabelecer vitórias na sua vida se ela está em Deus. Se ela não está em Deus, ela não estabelece nada. E você tem aprendido dentro do Ministério Mudança de Vida a trabalhar isso, a investir nisso. Você vê que todos os dias estamos nós lá. Quando eu digo nós, eu estou dizendo toda a instituição, todo o corpo ministerial. Às 6 da manhã, ao meio-dia, às 18 horas. Aqueles que se comprometeram de verdade, que não podem estar nesses horários, estabeleceram horários para orar fixo ali, na presença, está ali, focado, comprometido. E é uma coisa interessante, que algumas pessoas assim, pastor, eu não posso parar ali meia hora para orar. Ué, quem tem participado das orações tem visto, que as orações duram 5, 10, 15, no máximo 11, 12 minutos. E são orações que têm feito a diferença na vida de todos aqueles que têm participado. Que têm mudado, que têm transformado, porque são orações que é feita com a alma. São orações sinceras e são ali coisas que precisam ser apresentadas a Deus. Uma própria, olha que coisa interessante, né? Repete assim comigo, o mundo espiritual precisa ser provocado, invocado. E quem faz isso? Eu. E olha que coisa interessante. Quando você é negligente espiritualmente, quando você é negligente, quando você não se posiciona, você está invocando o mundo espiritual? Sim ou não? Sim ou não? Está dividido, hein? Sim. Quando você é negligente, você está invocando o mundo espiritual. E qual o mundo espiritual? Deus ou o diabo? Você está invocando. Porque quando você é negligente, o negligente ele fecha a porta, fecha a janela. O negligente ele faz questão das coisas. Ele permite, ele deixa. E quando uma pessoa está deixando coisas, você está invocando, porque você está concordando com aquilo. Você está em concordância. E quando você provoca o mundo espiritual, você vai atrair a carga daquilo que você atraiu. Ou seja, a unção, o poder, a força, a autoridade daquilo que você invocou. E o que você está invocando? Sendo um negligente, omisso, covarde, medroso, ou você está sendo aquele que tem invocado de verdade a Deus, a presença dEle, abrindo o seu coração, limpando todas as sujeiras, tirando todas as impurezas, se colocando na posição, na condição, se santificando todos os dias.
E aí? Porque a Bíblia diz claramente, repete assim comigo, o justo passará por aflições, mas o Senhor os livra do quê? Mas o Senhor livra quem? O justo? O justo. E quem é o justo? Diga, sou eu. Por que é você? Porque eu oro, porque eu busco, porque eu creio, porque eu dependo de Deus, porque eu me coloquei na posição, não porque eu sou perfeito. Está conseguindo entender? Não porque eu sou perfeito, estou aquém, você está aquém de ser perfeito. Mas porque você entendeu a palavra, porque você tem se colocado na condição que Deus espera de você. E é por isso que Deus honra você. E é por isso que Deus quer abençoar você. Aqui no versículo 10 diz assim, mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos, será um sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram, vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro, subam até aqui e lhe daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas ao seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Olha que coisa. Imagine só, está lá, os filisteus em cima, no monte, estão Jonatas e o escudeiro lá embaixo, sobe aqui, 2 homens, um exército lá em cima. Sobe aqui. Isso é o que, gente? Isso é loucura. Isso é insano. Está conseguindo entender? Rapaz, isso é loucura. Isso é insanidade. O que vocês vão fazer lá em cima? Para com isso. Mas uma pessoa convicta em Deus é uma coisa incrível, né? Jonatas disse ao seu escudeiro, vamos ir, se eles nos verem e disser que vão nos matar, aí que nós iremos. Aí que nós iremos. E a atitude dele e a resposta que os filisteus deu a eles naquele momento foi a confirmação daquilo que ele queria. E é uma coisa tão interessante, né? Eu provoquei os inimigos. Os inimigos já estão com sangue nos olhos. E agora eles falaram, venha, ou seja, está todo mundo em alerta. Você está conseguindo entender? Está todo mundo em alerta. Uma coisa era ninguém saber que a gente estava subindo. A gente pegar todo mundo ali de surpresa. Outra coisa é eles saberem, estar esperando nós subir. Ou seja, desperta todo mundo aí, que está subindo gente aí, eu quero todo mundo em alerta aqui. Os homens já eram de guerra, já estavam com sangue nos olhos, já estavam sentindo-se poderosos, porque viam ali uma possibilidade de inibir, já estavam inibindo, mas de aniquilar o exército de Israel. Então eles estavam todos pomposos ali diante daquela situação, se sentindo todos poderosos ali. E foi desafiado por um jovem, e quando ele subiu, no versículo 13, então subiram usando os pés e as mãos, Jonatas derrubaram os filisteus, e atrás deles subiu o escudeiro, os matava. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. E de repente um pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos, e nos grupos de ataque. Naquele instante houve um terremoto, e todos se encheram de terror. As sentinelas de Saul em Gibeá e de Benjamim viram que o imenso exército do filisteu começou de debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo, façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e o seu escudeiro não estavam ali. Olha que coisa bacana.
Você vê que Deus espera uma atitude. Uma atitude. Houve uma atitude de alguém que se levantou. De alguém que se levantou, que se colocou na posição, que se colocou na condição que deveria se colocar, que Deus esperava que alguém lá se colocasse. O rei, Saul, se colocasse. Mas é aquilo que nós sempre falamos, né? Você tem que se colocar na posição e na condição. Sabe por quê? Porque Deus, se Deus não usar, se você não der condições a Deus usar você que está aqui, Deus vai trazer outro no seu lugar e vai colocar e vai usar essa pessoa. Você está conseguindo entender? Deus vai usar essa pessoa. Eu já disse aqui, e quantas vezes, eu disse isso aqui ainda algumas vezes já, em reunião, às vezes, várias reuniões que a gente teve com a bispa, em situações de estar ali, às vezes a bispa perguntar algo, está ali, ela fala algo, olha, e aí isso aqui, às vezes, puxa, eu tive a ideia de falar algo aqui na hora ali, não falei, aí do nada, levanta um outro pastor e fala, não, olha, a gente poderia fazer isso. Eu falei, puxa, era isso que eu estava pensando em fazer. Covarde, por que você não se levantou? Você está conseguindo entender o que eu estou falando? Por que você não abriu a boca e falou? Deus queria usar você naquele momento. Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Amém? Deus queria me usar. Assim como Deus quer usar você. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aqui na igreja, aquilo que você faz, aonde você está. Deus quer usar você. Deus quer usar você. E Deus vem falando o tempo todo. E Deus vem mostrando, dirigindo e conduzindo o tempo todo, cada um de nós. E qual que é o posicionamento que você tem tido? Não precisa dizer, não precisa fazer como está lá, como a Bíblia diz dos fariseus, que precisa orar nas esquinas e ali, fazer todo aquele movimento. Não, não é isso. Deus quer encontrar um pequeno fiel, está escondido dentro de muitos. Um pequeno fiel. Uma pessoa que o adore, que o cultive, que preserve a presença de Deus na vida dele. Uma pessoa que verdadeiramente vai valorizar Deus, vai valorizar e vai ali dar atenção e ali respeitar as direções que Deus tem dado a ele. É esse que Deus tem procurado. Eu ainda disse isso para uma pessoa essa semana. Deus não está procurando pessoas qualificadas para algumas coisas, Deus nem quer. Sabe por quê? Porque Ele é bom demais. E pessoas boas demais não estão abertas. Sabia disso? Pessoas boas demais não estão abertas, não são humildes. Na maioria das vezes são arrogantes, são as melhores que as melhores, e ela é melhor que qualquer outra pessoa. Então ela fala melhor, ela entende melhor, ela tem ideias melhores, então ela é a melhor. Então ela não está aberta. Ela não está aberta. E Deus não está à procura desse. Deus está à procura do pequeno fiel, daquele que está aberto, daquele que está literalmente ali com o coração totalmente aquebrantado para ser usado por Deus. E é uma coisa impressionante a quantidade de pessoas que têm prosperado, que têm progredido, que têm avançado, que têm evoluído, desde quando iniciou a pandemia em 2020. A quantidade de testemunhos, se você vê pessoas que prosperaram em 2020 e que não tinham aonde morar, e que se levantaram, que se posicionaram e que deram a Deus aquilo que Deus queria e que hoje estão em uma condição de prosperidade, avançaram, progrediram, estão avançando, que é uma coisa absurda. Eram pessoas que estavam escondidas, eram pessoas que não tinham nada, que não tinham condições e que eram vistas como nada. E foram elas que Deus levantou. E sabe qual que é a coisa maravilhosa hoje? É aqueles que julgavam ser todo poderoso, ter que se submeter, ter que se sujeitar a essa pessoa. É uma coisa absurda o que Deus faz. E é o que Deus vem fazendo. E é o que Deus quer fazer na sua vida. Mas Deus espera em você. Deus espera de você essa atitude. Você vê aqui que a atitude dele, ele matou 20 ali, naquele pequeno, imagina a força dele, imagina a ousadia que ele subiu. Gente, vamos lá, gente,
Olha aqui para mim, preste atenção no que eu estou dizendo. Você que tem hábito de fazer atividade física, e quando eu estou falando de uma montanha, eu não sei o tamanho, não sei a altura, não vou falar para você algo aqui que eu não tenho certeza, mas acredito que não era pequena, aquele tamanho que ele subiu, que ele escalou. Subiu aquilo e o corpo já estava ali, não estava na sua melhor forma. Está conseguindo entender? Não estava ali, totalmente ali, cheio de energia, não estava, já havia perdido um pouco de energia naquela subida. Já havia. E ele matou 20. Para enfrentar em um desafio já exige um esforço muito grande. Mas a convicção que ele tinha, e a certeza que ele tinha, e o que estava conduzindo ele naquele momento, era mais poderoso do que qualquer força física. Era além. Não era habilidade humana, não era técnica, mas era convicção de Deus. Era o poder de Deus que movia ele naquele momento. E é por isso que nós temos falado todos os dias, é por isso que a bispa fala isso, e ela insiste nisso, parece que ela está sendo ali taxativa, não é, ore a Deus, busque a Deus, vai para o mercado, ora, saiu para casa, para fora, ora, olhou para o sol, ora, olhou para ora, parece ser taxativo, não é, não é, isso é uma realidade, pastor, mas eu tenho que orar. Eu acabei de falar, o sangue de Jesus tem poder, eu saí de casa, agora eu vou orar no trabalho, eu vou apresentar o meu trabalho, sim, mas eu orei em casa lá, quando eu saí, eu fiz uma oração de meia hora, eu vou orar de novo, sim, eu sou uma pessoa que depende de Deus, para tudo, eu vou colocar Deus em tudo, eu preciso de Deus em tudo, porque eu sozinho não consigo, eu não tenho condições de seguir, eu não tenho condições de avançar, de derrotar, de vencer isso, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. E a realidade é uma só. Só invoca a Deus quem verdadeiramente precisa dele. E só entende isso quem está aberto. Você já ouviu pessoas dizerem que não precisam de Deus? Já ouviu já? Eu não preciso de Deus, não. Eu não preciso de Deus. Eu atendi um rapaz, eu lembro de eu ter atendido ele em São José do Rio Preto na época, que eu era pastor auxiliar lá, estava ajudando lá e eu atendi ele lá. E ele prosperou muito. Ele estava num ritmo muito bom de prosperidade, prosperou muito. E estava aí um crescimento muito bom, fez um grupo abriu várias lojas de frios, salgados, sabe aqueles salgados congelados, a pessoa compra e vende para vários estabelecimentos, vendia para a cidade inteira, começou a vender para a região, tal, cresceu muito, muito, o nome dele estava assim, tal fulano, é ele que faz, não, só ele é bom, e todo mundo falava do salgado desse rapaz. E ele cresceu muito e prosperou muito e chegou num ponto que ele disse assim, não, mas eu cresci porque eu tenho conhecimento. E eu lembro na época do bispo Maurílio ainda falar para ele, em um atendimento que nós estávamos juntos, ali, e ele dizia assim, não veja dessa forma, você está sendo ingrato. Quem te deu foi Deus. Quem colocou foi Deus. Deus, e ele dizia assim, Deus, não foi Deus, só eu sei quantas madrugadas eu passei acordado, projetando, idealizando, quantas viagens eu fiz, quantas ligações eu fiz, quantas coisas eu fiz, naquele momento, ainda o bispo disse assim, você decretou a tua queda. Você decretou a tua queda. É irreversível. Eu lembro do bispo Maurílio usar essa expressão. É irreversível isso. E ele disse assim, não, tudo bem. Saiu, inclusive saiu da igreja, e ainda eu lembro do bispo Maurílio dizer assim, dê tempo ao tempo. Passou um ano. Eu atendi ele na igreja,
E ele parou com uma caminhonete na igreja, que ele tinha fugido de uma blitz, e ele parou na calçada da igreja, a caminhonete com várias prestações, com busca e apreensão, e quando ele foi sair, ele não tinha combustível para sair, porque tinha acabado o combustível na frente da igreja. E eu tinha acabado de fazer o culto, ele subiu no altar ainda, desesperado, chorando, porque a mulher dele havia traído ele, e além de ter traído, filmou a traição e mandou o vídeo para ele e postou nas redes sociais. Expôs ele publicamente. E ele, desesperado, porque ele queria que alguém orasse por ele, e ele ainda chegou, subiu, lembra dele subir no altar, desesperado, ele de joelho, me perdoa, tem misericórdia de mim, e começou a falar, eu ficou uns 15 minutos falando, de joelhos, uns 15 minutos, e eu vendo a situação, e ele ali, e ele falando, falou, fiz uma oração por ele, e graças a Deus ele se posicionou, e se voltou para Deus, mas em outra condição. Agora é um outro processo. E é uma coisa que muitos não conseguem entender. Sabe o que muitas pessoas fazem? É o que a bispa falou no programa de domingo. Repete assim comigo. Muitos pagam para ver. Muitos pagam para ver. Mas, vamos lá. Ele perdeu tudo que ele tinha construído, estava endividado, e ainda, na realidade, para você ter noção, para ele sair da igreja, a gente teve que dar R$20 para ele colocar combustível na caminhonete, que ele foi buscar no posto para ele tirar a caminhonete de frente da igreja, porque ele não tinha. Ele falou, não tem, pastor. Ele falou, mas vai lá no passa cartão. Ele falou, não tem, não adianta, eu vou falar o quê? Eu não tenho crédito, não tenho dinheiro, não tem nada. Não tem alguém para... Vixe, se eu pedir R$20 para alguém aqui... Não. Eles vão achar, eles vão saber onde eu estou. Eu estou devendo para muita gente, não é pouca não. Para muita gente. R$20 para ele tirar a caminhonete de frente da igreja, que estava travando ainda o acesso. Ele entrou tão desesperado que ele colocou a caminhonete num lugar onde não podia colocar, travou a entrada, travou muita coisa lá e teve que tirar de todo jeito. Desesperado. Não pague para ver. E quando eu digo não pague para ver, você tem recebido direções o suficiente para ter entendimento do que você precisa fazer. Se existe um lugar que você não pode dizer que você não sabe o que fazer, esse lugar é o Ministério Mudando de Vida. Você está conseguindo entender? Você não pode dizer, não, eu não sei o que fazer. Não, eu não sei o que fazer. Nós estamos atendendo pessoas aí o tempo todo. Pessoas que estão confessando, pessoas que estão... É interessante que ainda a pastora Ana Paula, esse dia, ela estava conversando com ela, tem gente ligando, olha que coisa, olha a preocupação, tem pessoas ligando de outros estados, de outros países, para falar e para confessar, porque entenderam a importância pelo WhatsApp, por chamada de vídeo. Você está conseguindo entender? Olha o temor, porque entenderam, viram, opa, eu vou acatar isso aqui, eu tô abaixo dessa cobertura, eu estou abaixo dessa direção, isso veio para mim, não é para mim. Se você está nesse culto, se você ouviu essa palavra, é para você como é para mim. E Deus espera uma atitude. Não espere você... Ah, mas eu recebi a unção, eu recebi o encorajamento, eu tenho uma estratégia, e eu creio, vai dar tudo certo. Ok, vai dar tudo certo, a gente declara isso, e eu tenho essa certeza, mas se você tiver dentro de você coisas, não adianta. Você consegue entender? Amém? Se tiver, não vai fluir. Você vê que Jonatas, ele venceu de uma forma tão gloriosa, que prova nitidamente que quem estava dentro dele, o que estava dentro dele, era Deus. E Deus faz coisas assim, situações ilusitadas, improváveis, como esse homem, como esse rapaz, iria fazer o que ele fez. Deus usa quem Ele quer. E Deus usa os improváveis. E Deus quer tornar você
grande e forte. E que a sua atitude possa marcar pessoas e marcar gerações de vitória, de forma vitoriosa e poderosa. Que aonde você passar, aonde você estiver, que você seja o pinheiro, que você floresça, que você frutifique, que você prospere por intermédio do que Deus deu a você, do que Deus tem com você. Amém, pessoal? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu impresso. Aqui, no versículo 20, só para continuar essa leitura, mas com o impresso nas mãos já. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha, agora, né? E encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiram, também os perseguiram. Você cria uma grande mobilização. Quando você se posiciona, você cria uma grande mobilização. E não seja fraco suficiente ao ponto de pensar que você está sendo perseguido. Porque um forte sempre será perseguido. Mas ele está preocupado com isso? Uma pessoa que teme a Deus, ele está preocupado com perseguição? Ele está preocupado com pessoas? Não, ele depende de Deus. Ele depende de Deus. Porque ele sabe que toda justiça que vem de Deus, ela se sobressai a qualquer injustiça, a qualquer calúnia, a qualquer afronta que venha a ela. A presença de Deus, o poder de Deus, ele se sobressai. E o poder de Deus, ele cresce, ele desenvolve na vida daqueles que se posicionam. Se posicionar todos os dias, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Não dê legalidade, não dê abertura, se posicione o tempo todo. Com esse impresso no seu coração, com seus olhos fechados, eu quero que você fale com Deus agora e peça ao Senhor esse poder, essa força, essa unção, essa maturidade para lidar com tudo aquilo que você tem vivido, com tudo aquilo que tem se levantado diante de você, situações internas, situações externas, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua família, seus projetos, seus sonhos, suas metas, seus objetivos. Peça a Deus agora. E diga para Deus, diga: Senhor, eu não quero ser um covarde, eu não sou um covarde. Eu não sou um covarde, diga isso, eu não sou um covarde. Eu entendi, Senhor, eu entendi. Se Deus se agradar de você, se Deus se agradar de você, Ele te ergue, Ele te promove, Ele te exalta, Ele te ergue de uma tal forma que ninguém, nem nada, mesmo que queira tocar em você, vai conseguir. Nós vemos Jonatas, certamente ali, após aquela situação, grato a Deus por ter vencido aquilo. Grato a Deus por ter vencido aquilo. E vida com Deus, ela é uma construção diária. Uma construção diária. É aos pouquinhos,
aos pouquinhos, atitude, a um comportamento. Pastor, mas essa pessoa errou, falhou, isso, aquilo outro. Eu tenho aprendido algo e eu sou muito grato a Deus por isso, por entender isso. Deus, Ele sonda as intenções e as motivações do seu coração. Eu ouço a bispa falar de muitas coisas, e quando ela fala disso, ela mesmo já falou aqui, de situações que ela viveu e que ela mesmo teve ali atitude, mas as intenções e as motivações não era para aquilo. E é tão glorioso que Deus não só como sustentou, como conservou e como tem conservado e tem sustentado todos os dias. Todos os dias. Ó Deus, Espírito Santo, eu oro neste momento e eu peço, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas que entenderam e que compreenderam, meu Deus, a importância desse compromisso, dessa entrega para o Senhor. Porque o único lugar, a única fonte que podemos e vamos encontrar força, poder, autoridade, que vai suprir tudo aquilo que nós precisamos, que vai suprir tudo em nós, tudo, suprir tudo em nós, é a tua presença, é o teu Espírito. Meu Deus, como nós vemos, meu Pai, ainda, meu Pai, pessoas que não têm o braço, nem os braços, nem as pernas, e tiveram vários problemas, e vivem uma vida normal, são casados, e são gratos, meu Deus, Senhor, meu Pai, às vezes por tão pouco, algumas pessoas desistem, param, se entregam, se rendem, por tão pouco. Talvez se a pessoa entrou aqui hoje triste, desanimada, desmotivada, desmerecendo ela mesma, e ali, não crendo no Senhor como o Senhor espera que ela creia, e eu oro e eu peço a Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua unção possa romper, meu Deus, com essas barreiras, com essas blindagens, com esses bloqueios, meu Deus, com esses questionamentos internos, meu Pai, com essa fraqueza, meu Deus, que existe dentro de muitas pessoas, pessoas que não se entregam, que não se comprometem, que não se dão ao Senhor, meu Pai, da maneira que o Senhor espera, de romper com tudo, romper com ela, com tudo. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, que o Senhor ajude cada um aqui, e que essa seja a maior libertação da vida dessa pessoa, e que se isso, meu Pai, estiver escravizando, roubando ela, meu Pai, que isso tudo seja quebrado, cancelado, destruído, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que toda essa fraqueza, que toda essa covardia, que toda essa passividade, esse medo, esse espírito que tem inibido ela, em nome do Senhor Jesus, que tudo isso seja quebrado, cancelado, destruído, e que não tenha poder sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Eu determino um povo forte, um povo ousado, determinado. Em nome de Jesus, eu quero que você, com esse impresso nas suas mãos, eu quero que você diga para você, diga: eu sou forte, isso, eu sou forte, eu sou corajoso, eu posso todas as coisas em Deus, isso, diga isso, não fique com a sua boca fechada, não se cale, não, diga: eu sou forte, eu sou corajoso, eu posso todas as coisas em Deus,
E você tem que dizer isso o tempo todo. O tempo todo você tem que andar assim: eu dependo de Deus, é Deus quem me ajuda, é Deus quem me honra, é Deus quem me ergue, é Deus quem me exalta. Você tem que dizer isso o tempo todo. É Deus quem vai me honrar nessa situação aqui, é Deus quem vai me honrar no trabalho, na família, na minha casa, nos meus projetos, é Deus quem vai me honrar. Eu posso todas as coisas, eu sou forte e corajoso em Deus, eu sou forte e corajoso. Em nome do Senhor Jesus, diga isso, e eu declaro esse poder sobre a sua vida, essa força, essa autoridade, em nome do Senhor Jesus. Não fique com a sua boca fechada. Daqui eu vejo pessoas que nem a boca estão abrindo. Você não pode ficar assim, você não se posiciona em uma oração, a sua vida trava e muitos não estão entendendo por que está travando. Você não pode. Você tem que se posicionar, você tem que se levantar. Deus espera de você uma atitude, nada vai acontecer por acaso. O mundo espiritual, ele é provocado, e é você quem provoca, é você quem invoca, em nome do Senhor Jesus. Eu determino, meu Deus, essa unção, esse poder sobre a vida do teu povo. Eu declaro um povo forte, ousado, determinado, destemido, em tudo, em nome do Senhor Jesus. Eu determino unção, poder sobre a vida do teu povo. E eu declaro, meu Deus, que tudo aquilo que ela colocou no projeto, tudo aquilo que ela colocou nessa pasta, Senhor, nessa pastinha que ela projetou para o seu ano, Senhor, eu declaro ela honrada, abençoada, favorecida, meu Deus, que ela, aonde ela estiver, meu Pai, que ela seja incomparável, meu Deus, 10 vezes mais, em tudo, em o nome do Senhor Jesus. Eu determino prosperidade, fartura, abundância, eu determino resposta de todas as suas orações, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro a unção, o poder de Deus sobre a tua vida. E aonde você colocar as suas mãos, aonde você colocar o seu coração, Deus vai te honrar e vai te erguer e vai te dar condições para você viver tudo isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você, com muita convicção, estenda as mãos para a direção, para o local, aonde você precisa de uma resposta, de uma definição, e com as mãos estendidas para esse lugar, declara agora, diga: meu Deus, eu creio, meu Pai, como está escrito na tua palavra, o Senhor é o Deus de perto, é o Deus de longe, eu posso orar aqui, e o Senhor agir lá. Eu creio, meu Pai, que esta situação, esta área, nesse endereço, neste local, nesse estabelecimento, eu creio, meu Deus, que situações estão sendo mudadas, transformadas, revertidas, em o nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu concordo, Senhor, eu concordo com cada oração, meu Deus, com cada declaração para esse local, para esse endereço, aonde essa pessoa estende as mãos, e eu declaro vitórias, respostas, eu declaro curas, libertações, transformações, restituições. Eu declaro, meu Deus, que assim como o Senhor foi com Jonatas, meu Pai, que o Senhor seja com ela, meu Pai, nessa situação e em todas as situações, meu Deus, que ela, meu Deus, colocar o Senhor em nome de Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse. Diga: 2022 é um ano incomparável em tudo. Diga: eu sou uma pessoa. Diga forte. Diga de novo forte. De novo forte. Forte. Eu sou forte em Deus, em nome de Jesus. Amém.